Senhor Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos encontram sobre os vossos pés, abrem juntamente comigo as escrituras sagradas no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Quero que, antes da gente estar fazendo essa leitura, para mim é um privilégio de hoje poder estar ministrando no culto de jovens, que é uma festa e também outra festa, uma só, a qual é o Dia dos Pais. Quem é pai? Levanta a mão. Quem é pai? Levanta a mão. Tem pai também? Meu Deus. Amém, irmãos? Amém? Eu quero nesse momento aqui desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais. Amém? Agora, aproveitando que os irmãos já abriu as escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, agora vai comigo no capítulo de número 6. Vamos ver algum versículo na palavra do Senhor Jesus. Amém? Obrigado. Prometo para os irmãos que eu não vou demorar o mais que o necessário. Amém? Porque quem está no controle aqui é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! E Ele já se fez presente nesta noite na minha vida, na tua vida. Quantos achou aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos descorrer os versículos a partir do verso 3 até o versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora eu quero repetir aqui o verso de número 3, o início. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Os irmãos, podeis assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero hoje falar um pouquinho na palavra do Senhor sobre este homem, um homem por nome Estevão, um homem jovem, que quando ele veio a cumprir o chamado dele na terra, a ponto dele ser apedrejado, né? Ele tinha ali sua idade de 29 anos, né? É um jovem guerreiro. Mas para me contar um pouquinho desta história, eu quero discorrer um pouco das Escrituras Sagradas. Eu quero voltar lá no princípio dos Atos dos Apóstolos, né? Quando o Senhor Jesus fez a promessa, né, do Espírito Santo, e falou para que todos estivessem ali reunidos no templo, né? Queria mandar o Espírito Santo, que quando ele fosse, ele não ia ficar órfão, né? Nós não ficaríamos órfãos. Então ele mandou o Espírito Santo. Então, a partir dali, quando houve então a descida do Espírito Santo, todos foram cheios de
cheio do Espírito Santo de Deus. E o interessante notarmos a partir daí, do capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, auxiliar Emmanuel, a igreja não parava de crescer. A palavra do Senhor continuamente crescia. Por quê? Porque existiam homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Permita-me hoje, como público de jovem, dar um tema a esta mensagem: jovens cheios do Espírito Santo. Permita-me dar esse tema a esta mensagem: jovens cheios do Espírito Santo. Jovens que veio para impactar. Porque quando a igreja do Senhor é cheia do Espírito Santo, nada pode calar o verdadeiro adorador. O interessante notarmos que quando todos foram cheios do Espírito Santo, Pedro levanta com ousadia e faz uma bela pregação. E naquele dia, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Olha que maravilha! Como o poder de Deus era notório, como a igreja estava cheia do Espírito Santo. Então assim continuava. E Paulo, presta atenção aqui, irmão, eu não estou dando a Pedro, ali no capítulo 3, senão quando ele vai entrar ali no templo também, ele encontra ali um mendigo, né, a qual pedindo a ele ali uma esmola: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. Glória a Deus, aleluia. Homens cheios do Espírito Santo. O interessante notarmos na palavra do Senhor que não para por aí, meus queridos. Eu fico deslumbrado com os acontecimentos da igreja primitiva, que ela não parava, que a igreja primitiva ela ia crescendo dia após dia, porque havia ali homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Talvez está aí para nós os dias atuais. Por que a igreja do Senhor muitas das vezes não está crescendo? Porque está faltando um homem cheio do Espírito Santo. Mas eu fico alegre, porque em cada povoado tem uma igreja. Glória a Deus, aleluia. A igreja não morreu, porque ainda o Espírito Santo se faz presente em nós. Mas que o apelo, o Espírito Santo, ele não é vazou. Se você perguntar para o inimigo e oferecer para ele um pedacinho do teu coração, ele vai aceitar. O Espírito Santo não, eu quero se por tudo. E após ali então Pedro e João, naquele tempo, naquela porta chamada Formosa, quando ali então curam aquele homem, agora todo mundo fica tonto, porque aquele homem estava cheio do Espírito Santo, milagre estava acontecendo. Muitos não gostaram, encerra ele na prisão no final do dia, e no outro dia seguido liberam eles. E eu fico observando a palavra do Senhor, a ousadia, logo no capítulo 4. Olha aqui o que eles respondem então para aquele sacerdote. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós ou a Deus. É jovens cheios do Espírito Santo que tem ousadia para falar do amor. Glória a Deus, aleluia. Tentaram calar Pedro e João, mas não, eu não vou calar. Eles tentaram parar. Olha, é melhor vocês pararem de falar de Jesus. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Ei, o mundo está tentando te parar, mas eu quero te dizer nesta noite: não para. Agora o nome de Jesus. Eu e você fomos
dos apóstolos. E com a mentira consertaram o seu coração. Os dois ali, uniram as suas mentiras e foi portanto, morreram por causa da mentira. E da autoridade que Pedro usava, João usava, porque está cheio do Espírito Santo. Ele quis lançar eles na prisão de novo. Presta atenção à ousadia de Pedro e João. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Muitos estão calados, muitos estão parados no tempo, estão perdendo a fé, estão perdendo o amor, estão perdendo a comunhão, estão perdendo o seu chamado que Deus chamou. Jovem, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus conta com você. Agora entramos na mensagem do capítulo de número 6. Havia uma disputa. Havia uma disputa entre os hebreus e os gregos, porque estavam reclamando que as viúvas dos hebreus estavam sendo bem mais tratadas do que as viúvas dos gregos. Quem sabe, talvez aí estava uma brecha na igreja. Eu quero te convidar, feche as brechas. Feche as brechas. Porque no serviço diário, no serviço cotidiano, na distribuição de alimentos, as viúvas dos hebreus eram bem mais tratadas do que as dos gregos, e os gregos então começaram a murmurar em relação a este negócio. Agora então, preste atenção a partir do verso 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Agora no verso de número 3 ele diz: escolhei, pois, irmãos, entre vós 6 varão de boa reputação. Detalhe, presta atenção: de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, a qual constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, olha aqui dentro do apóstolo falava, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. No verso 5 ele diz: e este parecer completou a toda a multidão de discípulos. Então elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quem era Estevão? Estevão era um homem hebreu de pai e mãe. Porém, o seu nome era de origem grega. Glória a Deus. Presta atenção. Mas havia um significado lindo e maravilhoso que condiz muito com a sua história. O nome, o significado do nome de Estevão. Estevão significa coroa de vencedor. Quantos estão esperando essa coroa? Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer, eu tenho uma notícia para você. Deus está procurando Estevão nos dias. Deus está procurando Estevão nos dias de hoje. Agora, eles separam então 7 jovens e começam então a falar o nome desses jovens das Escrituras Sagradas. Estevão, presta bem atenção, cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheu também Filipe e Próprio e Nicanor, Timão, Pana e Nicolau, prosélito de Antioquia. Está no versículo de número 5. Detalhe, presta atenção aqui comigo. Não basta o seu nome estar na lista. O que basta é ter um legado. Se você tiver um legado igual o legado que Estevão teve, muitos vão olhar de perto e vão contar a sua história.
Tá? Qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando? É bom até deixar aqui hoje, Dia dos Pais. Pais, eu quero dizer para vocês, aqui está o futuro desta geração. As crianças, os jovens, o futuro desta geração. Logo não estaremos mais aqui, mas os jovens estarão pregando a palavra do Senhor, estarão anunciando o reino de Deus na terra. Qual é o legado? Qual é o legado que nós temos deixado para o Senhor? Mas eu não sou pregador. Eu sou um simples auxiliar. Eu sou um diácono. E quem disse que Estevão era pastor? Estevão foi separado para servir num importante negócio, para servir a mesa. Mas quem diz que por ser auxiliar, por ser diácono, não pode pregar a palavra de Deus? Quem diz que por ser diácono eu não posso orar e expulsar o demônio? Quem diz que por ser diácono eu não posso ser cheio do Espírito Santo? Você é uma peça fundamental na obra do Senhor. Vamos observar no verso de número 8 que Estevão era um homem cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem era Estevão? Estevão era um diácono. Deus vivo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Estevão era um diácono. Ele foi escolhido. Mas detalhe, vamos voltar no verso de número 3, que quando manda separar estes homens, eram homens de boa reputação. Como está a sua reputação diante da sociedade? Como está a sua reputação? Separa homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Estevão tinha algo a mais. E somente a história de Estevão, desses homens que foram escolhidos, somente a história de Estevão foi contada. Então não basta ter o nome na lista. Tem que deixar legado. Tem que deixar história. Eu estava sentado aqui, e para a honra e glória do nome do Senhor, eu observava com os jovens. O jovem, quando ele falou, o conjunto mensageiros de Cristo, cumprimenta os irmãos com as bases do Senhor. E eu pude observar. Esse nome, eu me lembro, por muitos anos, aqui fui líder de jovem. E esse nome eu tenho até hoje. Pela misericórdia do Senhor, consultamos as Escrituras Sagradas e a união de todos os jovens colocando esse nome. Está aí. Legado. História. Qual é o legado? E o bom testemunho que você está passando? O que você está fazendo diante do que o pastor te entregou? Te confiou sobre a imposição de mão. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu vou adiantar um pouco do texto, o horário não me espera. Agora, Estevão, aquele jovem separado, com imposição de mão dos apóstolos, para servir a mesa, para ser diácono na casa do Senhor Jesus, não foi para pregar, não foi para pastorear, mas foi para servir. Mas ele entendeu a mensagem da cruz. Ele entendeu isso aí. Isso não é barreira para me anunciar a palavra. Deus vai te honrar.
Glória a Deus, aleluia. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus conta nesta noite comigo e com você. Eu e você somos a semente do sangue daqueles que morreram sagrados. O significado do nome de Estevão é coroa, coroa de vencedor. Ele sabia, se eu morrer para mim aqui, é lucro, eu tenho o céu. Ei, presta atenção, você sabia que quando ele foi apedrejado, lançaram as vestes dele ao pé de um jovem chamado Saulo. Quem sabe o nome desse jovem? Saulo. Sabe quem era Saulo? Era membro do Sinédrio. Era membro do Sinédrio. Mas quando ele morreu, sabe o que aconteceu? Ele deixou uma semente plantada no coração. Ele deixou uma semente plantada no coração dele. E quando chegou a palavra do Senhor Jesus, que é um dos maiores missionários em viagem, anunciando a palavra do Senhor. Que legal que você vai deixar. Que legal. Deus conta comigo. Deus conta com você para se cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus conta comigo. Não. Mas quando chamamos para a consagração, uns não querem pagar o preço. Deus tocou no coração do nosso pastor fazer essa campanha de 4 sábados. Santificação. Você sabe o que é santificação? Separação do profano. Separar para Deus. Eu não sei como você tem se separado. Eu não sei como você tem se separado. Talvez você não esperava essa mensagem. Você quer que eu seja sincero com você? Eu já ministrei em culto de jovens, mas essa mensagem eu nunca ministrei. Então pega para você essa palavra. Pega essa palavra do Senhor. O Senhor tocou no meu coração. E o Senhor vem confirmando essa mensagem desde os louvores da água cristã. Se você prestou atenção do começo até o fim do início do culto, você hoje sai daqui alimentado nesta noite pelo poder da palavra. E olha, presta atenção. Estevão sabia que se ele morresse aqui, ele ia receber a coroa. No livro de Apocalipse capítulo 2 fala assim: ser fiel até a morte e dar-te coroa da vida. Ele tinha essa convicção. É forte a mensagem. Aí eu quero repetir a pergunta que eu fiz: quantos estão aguardando essa coroa? Glória a Deus, aleluia. Você está disposto a enfrentar as pedradas? Glória a Deus. Eu quero terminar, irmão, mas segura um pouquinho, irmãos. Você está disposto a aguentar pedradas? Glória a Deus. Pastor Gideão, é fácil ser pastor? Tem levado pedrada, né, pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda você está disposto? Glória a Deus. Mas deixa eu falar algo para você aqui. Quando você se prostrar, não se prostra diante do homem, não, se prostra diante de Deus. Faça que nem Estevão. Não foi eles que colocaram o joelho de Estevão no chão, não. Foi Estevão que se prostrou diante do Senhor. Seja que nem Pedro e João, cheio de ousadia. É melhor ouvir a voz ou a Deus? Não tem esse negócio, não tem nem discussão. Claro que é melhor ouvir a Deus. Tem essa ousadia. Deus está querendo encher homens
mais além. Mas não, você entendeu o recado? Glória a Deus. Nós temos a regra, a liturgia do culto. Temos que ser submissos. Mas somente você que quer ser cheio do Espírito Santo, curva sua cabeça. Aí fala com o Senhor onde você está. Eu vou estar orando de cá. Somente você que está disposto a receber pedrada por amor ao Evangelho. Presta aqui atenção que eu vou te falar. Ah, mas por que fulano de tal? Só chama fulano de tal para cantar. Você destacou, você é Estevão. A história de Estevão foi contada, dos outros não, apenas foram chamados. A história de Estevão foi cantada, foi contada a história de Estevão. Não para. Por que você está querendo parar de cantar? Por que você fala assim, não, eu não vou pregar mais? Eu já pensei, sabia que eu já pensei isso? Eu também sou ser humano, sou pai, muitas das vezes. A palavra minha é do Senhor, eu sou vaso. Eu sou vaso, você é vaso. Olha a palavra em Filipenses capítulo 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia. Apenas estou de passagem nesse mundo. Apenas eu estou de passagem nesse mundo. Eu e você somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. Apenas eu vou fazer uma oração aqui. E você vai fazer a sua oração, você vai falar com Deus. Se você tem desejo no seu coração de pregar a palavra, fala com o Senhor. Aí. Se você tem desejo de ser cantor ou cantora, fala com o Senhor aí onde você está. Nada pode te impedir, nada pode calar, pode adorar. Foi louvado como jovem, a minha identidade é os louvor, os jovens cantar, é ser um adorador. Nada pode te calar. Curva sua cabeça e fala com o Senhor neste momento. Logo eu vou estar passando para o pastor. Senhor, meu Deus, Pai querido, te e peço, meu meu Pai, Deus. neste momento eu quero louvar o Senhor na beleza da tua santidade e te agradecer ao Senhor por isso. Senhor Jesus, eu quero confiar, Senhor Jesus, que neste momento ministrar aqui a tua palavra. Eu quero te pedir neste momento quem faz a obra que não é eu. Senhor Jesus querido, quem faz a obra que é o Espírito Santo. Aqui, Senhor, tem homens. Senhor, aqui tem mulheres. Senhor, aqui tem jovens. Senhor Jesus querido, que tem desejo de ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, aqui tem jovens, mulheres. Senhor, crianças com vontade de ser cantores e pregadores. Senhor Jesus querido, meu Pai, mas tem sido limitado, Senhor Jesus querido. Mas hoje, toca ele agora, através da tua palavra, através do Espírito Santo, que enche ele. Eita glória! Senhor, o teu Espírito Santo, porque agora, Santo, santo é o teu nome, meu Deus. Pai querido, te peço, meu Deus, na tua presença, meu Deus. Pai querido, te peço na tua palavra. Eita, glória a Deus. Senhor Jesus, levanta nesses últimos dias teus para anunciar a tua palavra. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Pastor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Presbítero Elton. Os irmãos são um pouquinho, irmãos. Na pedida, estou caminhando. Glória a Jesus. Muito forte, irmãos, essa palavra. É que